Ouça, consegue ouvir? Esses gritos, gravados nas partes secas do rio Eufrates, ecoam como um aviso sombrio. Anjos caídos, aprisionados por milênios, esperando o momento certo para serem libertos. O que você está prestes a ver e ouvir não é mera coincidência. O rio Eufrates, mencionado desde o Gênesis até o Apocalipse, tem um papel fundamental nas profecias do fim dos tempos. E agora, em 2024, com o rio secando, algo está sendo revelado. Esses sons vindos das profundezas não podem ser ignorados. Os anjos caídos, mencionados nas Escrituras, estão se tornando mais do que uma lenda antiga. A profecia bíblica está acontecendo diante dos nossos olhos. O que está por trás dessas gravações? O que esses sons significam para o futuro da humanidade? Você não vai querer desviar o olhar agora. Fique comigo e descubra o que realmente está acontecendo com o rio Eufrates, antes que seja tarde demais. O rio Eufrates carrega consigo uma simbologia poderosa, que remonta ao início da criação, sendo um dos 4 rios mencionados no Gênesis, fluindo diretamente do Jardim do Éden. Imagine a cena. Águas cristalinas serpenteando por um mundo virgem, puro, como um lembrete constante da conexão entre o divino e o terreno. Essa importância não se limita apenas ao passado, mas continua reverberando, trazendo à tona questões que envolvem o rio Eufrates hoje e suas profecias. Durante o Êxodo, Deus, em uma promessa poderosa, mencionou o rio Eufrates como parte da terra que ele daria ao seu povo. Não se tratava apenas de um simples marco geográfico, mas de um símbolo de provisão e bênção divina. Quando Moisés olhou para o horizonte, vislumbrando esse rio, ele via mais que água. Via o cumprimento das promessas divinas. E hoje, enquanto o rio Eufrates secando em 2024 pode parecer um fenômeno meramente natural, muitos enxergam nele os primeiros indícios de um desfecho bíblico. No entanto, é no livro de Apocalipse que o Eufrates assume seu papel mais aterrorizante e misterioso. Preso em suas profundezas, há algo que, um dia, será liberado para desencadear eventos apocalípticos. Talvez esses eventos estejam mais próximos do que imaginamos. As cenas do rio Eufrates secando em 2024 têm alimentado especulações e vídeos sobre o cumprimento de antigas profecias bíblicas. O rio, uma vez fonte de vida, agora anuncia algo sinistro, e não podemos ignorar esses sinais. Historicamente, o rio Eufrates sempre foi um ponto central para grandes civilizações. A antiga cidade de Babilônia, localizada às suas margens, era uma das maiores potências do mundo antigo, com sua grandiosa arquitetura e fama. Pense na Torre de Babel, por exemplo, um dos eventos mais significativos que ocorreram nessa região. Essa torre, construída em desafio a Deus, acabou sendo o palco da confusão de línguas e da dispersão da humanidade. Hoje, a área ao redor do rio Eufrates continua a ser um lembrete vivo dessa interferência divina. A Babilônia não foi apenas um ponto de poder político, mas também espiritual. As histórias associadas a esse local continuam ressoando até hoje. O próprio rio Eufrates, secando em 2024, traz ecos dessa história de rebelião e intervenção divina. Para quem está atento às profecias bíblicas, cada evento nessa região ganha uma nova camada de significado, quase como se o próprio tempo estivesse preparando o cenário para algo maior.
E falando em preparação, muitos acreditam que o rio Eufrates está diretamente ligado ao futuro profético do mundo. Ver o rio secando, conforme relatado na Bíblia e em Apocalipse, é uma espécie de premonição. É como se o relógio estivesse correndo e o palco estivesse sendo preparado para algo grandioso. A pergunta que fica é: estamos prontos para o que pode estar por vir? Afinal, as histórias antigas não são apenas memórias, mas alertas. No livro de Apocalipse, o rio Eufrates emerge como um cenário crucial para o desenrolar dos eventos finais. 4 anjos caídos, presos sob o leito desse rio, aguardam um momento determinado para serem libertos. O texto profético revela que sua liberação trará destruição em uma escala global, com 1/3 da humanidade perecendo. O que torna essa profecia assustadora é a especificidade do local, o rio Eufrates. E hoje, enquanto as águas desse rio continuam a secar, muitos se perguntam se esse é o prenúncio do que está por vir. Esses anjos não são qualquer entidade espiritual. Eles são descritos como anjos de alto escalão, poderosos o suficiente para liderar uma missão de tamanha destruição. Isso nos leva a refletir sobre a natureza dessas forças e sua real capacidade de interferência no mundo físico. A menção dos anjos caídos, rio Eufrates, nos traz de volta a lembrança dos anjos que acompanharam Lúcifer em sua rebelião. Eles têm um propósito específico e, à medida que o rio seca, talvez estejamos mais próximos de descobrir o que realmente está reservado para a humanidade. Com tantos vídeos e teorias circulando sobre o secamento do rio Eufrates em 2024, a questão permanece: será que esses eventos são sinais diretos da profecia bíblica? Para muitos, a resposta parece óbvia, enquanto outros aguardam por mais evidências. Independentemente da interpretação, as coincidências entre o que está acontecendo com o rio Eufrates hoje e as profecias são inquietantes. Vale a pena ficarmos atentos ao que ainda está por vir. A natureza dos anjos caídos presos no rio Eufrates sempre gerou grandes especulações. Muitos estudiosos acreditam que esses 4 anjos são alguns dos mais poderosos entre os caídos, semelhantes aos altos escalões que seguiram Lúcifer em sua rebelião. Imagine seres de tamanha magnitude, aprisionados por eras, aguardando o momento para cumprir sua missão destrutiva. Isso nos faz refletir sobre o tipo de poder e caos que eles podem desencadear quando finalmente forem soltos. Há quem sugira que esses anjos podem liderar um exército de cavaleiros, descrito em Apocalipse como um número impressionante de 200 milhões. É interessante pensar sobre o que isso significa. Uma força sobrenatural, ou talvez algo literal, uma legião que impactará diretamente o destino da humanidade. As implicações são grandiosas, e o secamento do rio Eufrates, hoje em 2024, apenas alimenta a curiosidade sobre como e quando esses anjos serão libertos. Essa especulação sobre os anjos caídos, conectada ao cenário atual do Eufrates secando, nos leva a uma pergunta inevitável: estamos verdadeiramente preparados para o que está por vir? Se esses anjos estão de fato aguardando o momento para agir, o que isso significa para nós? Enquanto a maioria observa os eventos de 2024 como meras coincidências, outros sentem que o tempo da profecia bíblica está cada vez mais próximo. A profecia do Apocalipse 16 apresenta uma visão impactante. O 6º anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates e suas águas começam a secar. Esse evento, conforme narrado nas Escrituras, não é apenas um fenômeno natural, mas um sinal claro de que algo muito maior está prestes a acontecer. O secamento do rio prepara o caminho para os reis do Oriente, uma antecipação da batalha final. Hoje, com o rio Eufrates secando em 2024,
As atenções se voltam novamente para essa região, e muitos questionam se estamos presenciando o prelúdio dessa profecia. Nos dias de hoje, a preocupação com o secamento do Eufrates vai além do impacto ambiental. Em um mundo cheio de incertezas, ver esse rio histórico perder sua força parece um aviso. Mas é importante lembrar que, de acordo com o Apocalipse, o secamento completo do rio Eufrates terá um propósito específico: abrir caminho para o último conflito entre as forças do bem e do mal. As cenas do rio Eufrates secando Bíblia, que muitos têm compartilhado, parecem prenunciar algo iminente, com o cenário global se tornando cada vez mais tenso. O rio Eufrates, que hoje já apresenta sinais de secamento, carrega consigo uma simbologia que vai muito além da geografia. Será que este é o momento em que as profecias começam a tomar forma? Ver o Eufrates secando em 2024 desperta inquietações, e para os que creem nas Escrituras, parece que o palco está sendo preparado para a batalha final. A Batalha de Armagedon, o confronto final entre o bem e o mal, será precedida pelo secamento do rio Eufrates, conforme as profecias bíblicas. Isso permitirá que os exércitos do Oriente atravessem o rio e se posicionem para a guerra definitiva. O Anticristo, com todo o seu poder, liderará esses exércitos e o cenário será devastador. A conexão entre o secamento do rio Eufrates hoje e a preparação para esse conflito é inevitável. A cada dia, mais pessoas se perguntam se o que vemos agora não é uma antecipação do que está por vir. A batalha em si será algo sem precedentes. De um lado, o Anticristo e seus exércitos, buscando aniquilar o povo de Deus. Do outro, Jesus Cristo, liderando as hostes celestiais, virá para reivindicar a vitória. O secamento do rio Eufrates, mencionado na Bíblia, é apenas o início dessa grande guerra. As cenas do rio Eufrates secando 2024 parecem carregar consigo um peso que vai além da natureza. É o prenúncio de um desfecho que se aproxima. O que torna tudo isso ainda mais interessante é que, para muitos, o Armagedon já começou a ser preparado. Jesus Cristo sairá vitorioso, e essa batalha será o ponto culminante das Escrituras. O que vemos no rio Eufrates hoje é mais do que uma simples mudança geológica. Será que estamos prontos para o que está por vir? A profecia bíblica Rio Eufrates deixa claro que o desfecho já está escrito. Agora que você entende a profundidade dessas profecias, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Ignorar os sinais ou se preparar para o que pode estar por vir? O rio Eufrates secando, os anjos caídos e os gritos que ecoam de suas profundezas são mais do que eventos isolados. Eles são um alerta, um chamado para que você reavalie sua vida e suas escolhas. E se esse for o início do fim? Está preparado para enfrentar o que vem depois? Pense nisso. Se as profecias realmente estão se cumprindo, como você pode se proteger? O que está disposto a fazer para entender melhor os acontecimentos ao seu redor? Eu convido você a compartilhar sua opinião nos comentários e, claro, a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nada sobre os próximos eventos apocalípticos e como eles podem impactar sua vida. Está pronto para aprender mais?